Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Bruno Barbieri, arquiteto urbanista, e eu quero mostrar para vocês nesse vídeo como trabalhar com topografia no Revit. Eu tenho um AutoCAD aqui já com uma topografia desenhada, tá? Com o limite do terreno, um terreno de 50 por 100, e algumas polylines que representam as curvas de nível, tá? Aqui o AutoCAD está em 3D, e vocês podem ver que as polylines que representam as curvas de nível e que já estão num layer separado, tá? Isso é importante. Essas curvas elas estão na cota certa. Para modificar a cota Z das curvas das polylines, é só selecionar elas e aqui na barra de propriedades modificar o parâmetro elevation, né? Então eu tenho aqui a primeira está em 0 e a última está em 5. Ok, então aqui no Revit eu vou na planta de piso, eu criei um arquivo novo com o modelo de arquitetura padrão do Revit. Então, na planta de piso do nível 1, a topografia por padrão não é visível. Se a gente digitar VG, for na sobreposição de visibilidade e gráficos, vocês vão ver que a categoria topografia está desligada, tá? E na vista terreno, a topografia já vem por padrão exibida. Então, eu vou criar tudo aqui. Eu venho então aqui na vista, na aba Inserir, vínculo de CAD, e eu vou importar esse DWG. É importante primeiro verificar se as unidades de importação estão de acordo com o que foi desenhado no CAD, né? Então, eu desenhei lá em metros, então vou importar em metros aqui. E aqui eu vou colocar centro para o desenho vir centralizado. Ok, o meu arquivo aqui do Revit está em milímetros, então eu vou modificar ele para metros, digitando o N. Pronto. Agora eu venho aqui, já importei o DWG, né? Então agora eu venho aqui em massa e terreno, superfície topográfica, e eu poderia colocar ponto a ponto, né, em cima dessas curvas de nível, mas eu vou criar da importação, já que eu já tenho curvas na cota Z correta. Então eu vou selecionar a instância da importação e clicar no DWG. Então ele pergunta com qual layer ele vai criar, a partir de qual layer ele vai criar a topografia, que vai ser o layer curvas, que é onde estão só aquelas polylines que eu mostrei que estão em amarelo. Não pode ter nada além das curvas, tá? Nada sobrando. Vou dar um OK. E ele posicionou esses pontos. Vou finalizar aqui em cima. Então vocês podem ver aqui no 3D, vou colocar no modo sombreado, que eu já tenho uma superfície topográfica nos níveis corretos. Eu vou voltar aqui para a vista do terreno. Vou colocar agora no modo estrutura de arame para eu enxergar o DWG. E eu vou criar a linha de divisa. Tá? Eu vou criar a linha do perímetro do terreno que eu estou trabalhando. Então aqui em massa e terreno, linha de divisa. Eu vou criar ao desenhar, então eu vou desenhar o limite com um retângulo aqui em cima. E vou dar um OK. Então agora eu vou voltar para o modo sombreado, pode ser. Eu já tenho uma linha tracejada que define o limite da propriedade. Só que eu ainda tenho uma superfície só, então se eu modificar essa, pode ser que se eu modificar o terreno dentro do lote, pode ser que eu modifique sem querer o terreno do vizinho. Então eu vou separar essa superfície em duas superfícies separadas. Então eu venho aqui em massa e terreno, dividir superfície, clico na superfície topográfica e eu vou desenhar de novo um retângulo que vai cortar essa superfície, dividindo ela em duas superfícies separadas. Essa superfície interna, eu vou colocar um nome para ela aqui, ó. Nome, vou colocar terreno existente. E além disso, eu vou modificar a fase criada para existente também. Eu não vou entrar muito em detalhes de fases de projeto no Revit nesse vídeo para não estender muito, tá? Em outro vídeo eu explico isso. Então, coloquei na fase existente e ele já ficou cinza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma duplicata desse terreno. Eu já vou apagar aqui esse DWG para não me atrapalhar. Eu vou criar uma duplicata desse terreno que, em vez de estar na fase existente, vai estar na fase construção nova. Então, o Revit vai entender que qualquer diferença que existir entre os dois terrenos, né, o existente e o novo, vai ser um serviço de terraplenagem. E ele vai computar
os volumes de terra. Então eu vou clicar aqui ó, em massa e terreno de novo, região com eixos, e eu vou dizer para o Revit se eu quero criar uma superfície topográfica exatamente igual essa superfície aqui, ou se eu quero pegar só os pontos do perímetro. Vou fazer das duas formas para vocês verem. Se eu clicar aqui em criar uma nova superfície topográfica exatamente igual à existente e clicar no terreno do lote, reparem que ele manteve os pontos internos dessa topografia. Vou dar um Ctrl Z, quer dizer, cancelei, né? E se eu for aqui de novo em região com eixos e falar que eu quero criar com base somente nos pontos do perímetro, ele vai ignorar aqueles pontos internos, né? Ele vai pegar os pontos do perímetro e vai suavizar o trajeto, suavizar essa superfície interna do terreno. Quando a gente for fazer uma modificação muito grande, vale a pena manter só os pontos do perímetro. Então eu vou dar um OK. E agora reparem que ficou vermelhinho porque ele está entendendo que tem um terreno que é da construção nova, e se eu apertar Tab antes de clicar, ele vai selecionar o outro terreno que está na fase existente. Eu vou voltar para a planta do terreno e eu vou criar aqui, eu vou mudar para linha oculta para ficar um pouquinho mais fácil de visualizar. Eu vou criar planos de referência. Então aqui em arquitetura, planos de referência. Vou criar planos que vão delimitar os recuos obrigatórios do meu lote. Em vez de desenhar linha por linha, eu vou usar aqui a ferramenta selecionar linhas e vou colocar aqui um deslocamento de 5 metros. Então, um plano de referência aqui, aqui e aqui, para marcar os recuos dos fundos e laterais. E agora, com 20 metros, vou clicar nessa linha da frente para marcar o recuo frontal de 20 metros. Agora, vamos supor que eu queira planificar toda essa região interna dos recuos na cota 2,5, tá? A cota mais baixa do terreno aqui é 0 e a mais alta é 5, e eu quero planificar ele na metade. Então eu vou selecionar esse terreno, vou verificar se eu estou selecionando o terreno da construção nova. Reparem que o nome ainda ficou aqui, o nome ficou igual. Ó, o terreno existente está com o nome terreno existente e o terreno da construção nova está como terreno existente também. Eu vou modificar ele aqui para terreno modificado. Esqueci de modificar o nome. Tá, então vou voltar para a planta do terreno, vou selecionar aqui e ver se eu estou pegando certo o terreno modificado. Se eu não estiver pegando certo, basta dar um Tab antes de selecionar, que ele alterna entre as possibilidades de seleção. Então, com o terreno modificado selecionado, eu vou editar a superfície e eu vou adicionar pontos na cota 2,5, clicando ao longo desses planos de referência que definem os recuos obrigatórios. Então, o que ele está fazendo? Eu estou criando um perímetro aqui na cota 2,5. Tá? Criei, de certa forma, uma superfície plana a 2,5. Tá? No 3D está um pouquinho difícil de visualizar, mas eu vou criar um corte que vai facilitar para mostrar isso para vocês. Então eu vou abrir o corte, vou modificar a escala para ficar um pouquinho melhor aqui. Então reparem o seguinte, que a gente tem uma linha tracejada que representa o perfil original do terreno e uma linha mais forte que representa o terreno novo. Então nessa parte da frente eu removi isso aqui de terreno para baixar o nível e ali no fundo eu aterrei para aumentar o nível. O legal é que se a gente selecionar o terreno novo, ele mostra aqui ó, quanto foi cortado, 1.411 metros cúbicos, foi preenchido 1.200 metros cúbicos. Então o balanço final aqui ó, de corte e preenchimento é de menos 204 metros cúbicos, ou seja, eu removi 204 metros cúbicos de terra do terreno para fazer esse serviço de terraplenagem. Tá? Então isso pode ser útil para a gente balancear, né, para a gente ir modificando até a gente achar a cota mais eficiente de terraplenagem, para não ter nem que tirar muito e nem comprar muita terra nova. Agora eu vou voltar para aquele corte que eu criei e eu vou colocar o nível 1, vou selecionar os dois níveis e mover eles 2,5 metros para cima. Tá? Então, aqueles dois, o nível 1, né, o térreo da minha construção, vai estar
na cota 2,5. E eu vou copiar esse nível para baixo para criar um subsolo. Tá? O subsolo vai estar 3 metros abaixo do nível 1, então ele vai estar na cota menos 50. Vou modificar aqui de nível 3 para subsolo, o nome do nível. Tá? E agora eu venho aqui na planta de terreno e eu vou criar uma plataforma de construção que vai ser a base do subsolo. Então aqui em massa e terreno, eu vou criar uma plataforma de construção retangular. Seleciono a ferramenta retângulo e vou criar por aqui, vamos colocar mais ou menos centralizado aqui, ó, com 30 metros por 50, essa plataforma de construção. O que a plataforma de construção faz? Ela foi criada no nível 1, mas eu vou modificar ela para o subsolo. Então reparem que ela abaixa o terreno, ela empurra o terreno para baixo. Tá? Para eu não ficar visualizando o terreno existente também, eu vou modificar aqui o filtro de fase da vista para exibir completo, que ele vai me mostrar só o que pertence à fase de construção nova. Então aqui eu criei uma plataforma de construção para delimitar o subsolo. Agora vamos supor que eu não se eu modificar, eu vou colocar essa plataforma no nível 2. Se ela está acima do terreno, ela preenche também, tá? Então eu vou voltar para o subsolo. Agora vamos supor que eu não queira fazer um muro de arrimo aqui, eu quero baratear a obra, então em vez do muro de arrimo com impermeabilização, eu vou fazer um talude para suavizar essa queda, essa transição de nível aqui do 2,5 para o menos 50, né? Menos 50 centímetros. Então eu vou voltar para a planta do terreno, ou melhor, eu vou criar uma planta do nível subsolo. Não precisa. Aqui na planta do terreno mesmo, tá? Eu não estou enxergando a plataforma de construção inteira, porque se eu colocar no sombreado, vocês vão ver que tem essa faixa vermelha aqui, que é o terreno existente, que está me atrapalhando. Eu vou modificar aqui nessa planta também o filtro da fase para exibir completo, para eu não enxergar o terreno existente, tá? E agora com a ferramenta plano de referência, de novo, né, aqui em arquitetura, plano de referência, eu vou criar um limite de 3 metros em volta dessa plataforma de construção, porque eu vou criar um talude, né, que vai avançar na horizontal 3 e na vertical 3 também. Então eu vou usar a ferramenta selecionar linhas com um deslocamento de 3 metros e vou clicar aqui nos limites da plataforma de construção. Aqui criei um errado, vou deletar. Esses planos de referência eu vou puxar eles por essa bolinha até eles se interseccionarem. E vou modificar de novo essa topografia aqui. Então seleciono ela, editar superfície. Então o que eu vou fazer? Se essa plataforma está no nível menos 0,5, eu vou colocar pontos exatamente no limite da plataforma, no nível menos 0,5. Se eu der um afastamento muito grande entre os pontos, pode ser que ele não... Tá vendo aqui, ó, ele cria essa linha curva aqui, então eu tenho que colocar um pouco mais de pontos para ele suavizar esse trajeto. Tá, então eu vou finalizar e vou olhar o que eu fiz. Ó, eu suavizei, mas eu suavizei demais isso aqui. Eu não queria que ele trouxesse uma linha na diagonal daqui até ali na frente. Tá? Eu quero só eu quero que ele tenha que esse talude tenha uma largura de 3 metros. Então eu vou voltar na planta do terreno, editar de novo a topografia. Então se aqui está a menos 0,5 e eu quero que ele suba 2,5 até esse ponto, que é o plano de referência que eu criei, eu vou adicionar pontos a 2,5 ao longo desses planos de referência também. Então reparem que ele já está modificando as curvas de nível. Está dando para entender um pouquinho melhor aqui o talude.
Aqui deve ter dado algum errinho que eu vou verificar em 3D. Ó, tem um ponto aqui que tem alguns pontos que podem estar atrapalhando, daí a gente vai deletando eles. Aqui faltou um ponto de 50. Ó, nessa região aqui faltou pontos de a menos 0,5 para suavizar. Então eu vou voltar aqui, colocar pontos a menos 0,5 nessa região aqui. Tá, então eu coloquei pontos a menos 0,5 no limite da plataforma e a 2,5, 3 metros afastado da plataforma. Então eu criei aqui taludes em volta dessa plataforma de construção na proporção de 1 para 1. Né? Ele avança 1 metro na horizontal e 1 metro na vertical. Então agora se a gente fizer abrir aquele corte do terreno, olha só, a gente tem aqui o subsolo, né? O terreno vai caindo, a hora que ele chega aqui, ele cai, como vocês podem ver que ele está a 45 graus, ele cai até encontrar a plataforma, depois ele sobe de novo, é planificado a 2,5 e aí ele tem aquela quedinha no recuo. Tá? Então essa é a forma que eu trabalho com topografia. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês consigam manipular os terrenos de vocês aí. Qualquer dúvida, deixa um comentário, né, aí que eu respondo. Se for necessário, eu gravo um novo vídeo com mais detalhes. E aproveitem aí e exercitem, tá? Até mais.